Eu sou o Diego Pereira Eu sou Isaías Lobão. e você está no 30 Minutos com o Diego Pereira. Boa tarde a todos. Vamos fazer mais um programa hoje com a presença do Isaías Lobão. Isaías, que essa nossa conversa seja bem proveitosa, que a gente possa trazer informações para os nossos seguidores. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho da sua trajetória, da sua formação acadêmica, né? E falar o que você traz de experiência na sua atuação profissional. Tá, obrigado. Eu sou professor, mas nunca, não só trabalhei como professor, já tive outras experiências profissionais. Comecei na educação profissional, trabalhando primeiro em casa, com uma empresa familiar, depois tive a oportunidade de fazer um curso no Senai de gráfica, e daí tive algumas atividades até quando, em 95, eu comecei na atividade como professor. Eu sou professor de História, trabalho aqui no Instituto Federal do Tocantins, e na área política eu trabalho ativamente nos movimentos de liberdade desde pelo menos o ano de 2008, 2009, por aí. O que seria esse movimento de liberdade e o que te provocou no ano de 2008 a aderir a esse movimento? O que a gente está chamando hoje de movimentos de liberdade são as diversas associações, institutos, que a gente chama de think tank, né, que são movimentos para divulgar ideias, e a formação de partidos e movimentos suprapartidários que acreditam que o indivíduo tem que ter um protagonismo maior do que o Estado. A gente vive um país muito intervencionista, as pessoas não acreditam, muitas delas não sabem que existe uma alternativa a tudo que elas conseguem acessar de serviços, que não seja fornecido de maneira porca, como é fornecido pelo Brasil, pelo Estado, e essas ideias têm se divulgado. Eu, particularmente, desde sempre, nunca fui a favor de qualquer, por exemplo, comunismo, né? Sempre fui contra. Mas, infelizmente, eu aceitei durante um tempo o que a gente chama de social-democracia, que alguns partidos pregam aí, que é tentar juntar elementos do livre mercado com o intervencionismo econômico do Estado. Mas a partir de 2008, 2009, lendo autores como o Mises, o Hayek e tal, e tendo acesso a textos divulgados por esses autores, eu entendi que o melhor mesmo é a política do livre mercado, o indivíduo como protagonista. Em cima do que você falou, na questão de iniciar movimentos suprapartidários, né? O liberalismo, esse movimento de liberdade, ele defende também candidaturas avulsas, né? E candidaturas autônomas, sem precisar se filiar a partidos políticos. A gente sabe que a legislação eleitoral brasileira, até o momento, ela não permite isso, mas já existem movimentos para lutar por essa causa. Você acredita que em algum momento futuro a gente pode estar usufruindo desse direito de ser candidato autônomo, avulso, sem depender de partido político? Eu tenho grande esperança nisso, né? Existe uma teoria, o pessoal chama da janela de Overton, né? Que as ideias elas passam por um processo. Elas são rejeitadas, depois de determinado momento elas passam a ser toleradas, depois aceitas e elas se tornam hegemônicas. A gente tem visto isso com o crescimento das ideias da liberdade. Nos anos 80, quando se falava de livre mercado, liberalismo, era coisa louca. Tinha o Roberto Campos, que era um deputado federal, chegou a ser constituinte, foi ministro dos governos militares, depois mudou de ideia e aceitando a questão do livre mercado. Existia no Rio de Janeiro o Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que até hoje existe, divulgando essas ideias, mas era pequeno. Mas a partir do advento assim, da explosão da internet, redes sociais, isso cresceu muito. Então, quando se fala, por exemplo, de candidaturas avulsas, as pessoas nem imaginam que isso existe. Porque em países onde a liberdade é maior, isso é fato. Por exemplo, a gente precisa da democracia brasileira chegar ao momento de maturidade para ter a candidatura avulsa e também a questão do voto livre, o voto não ser obrigatório, né? Que é um dos pontos que faz a nossa democracia ser tão ruim. Em cima disso que eu quero fazer um link ao que você falou, essa questão do voto facultativo versus o voto obrigatório e a questão da maturidade, né? Existem
questões conceituais sobre a palavra progressismo, né? Por exemplo, você tem que chegar lá e impor uma ideia ou chegar a amadurecer a ideia e isso a sociedade absorver com um pouco de tempo. Como você vê essa questão do progressismo caminhando junto com a liberdade e o liberalismo? É interessante que aquilo que a gente conhece como esquerda, pensamento progressivo de esquerda, foi apropriando de termos e aí eles assumiram o monopólio da virtude, né? Quando fala de progressismo, aí pensa em esquerda. Quando fala de alguma coisa conservadora, uma coisa atrasada, né? O liberalismo, ele consegue ser ao mesmo tempo conservador e progressista em muitas coisas. Ele acredita no desenvolvimento da sociedade, no progresso, né? Mas é claro que não com muita ruptura. Ele não tem uma característica revolucionária. Aí, por exemplo, eu acredito na ideia de progresso, desenvolvimento. Mas eu não uso o termo progressismo por enquanto, porque a esquerda passou a monopolizar. Como o próprio termo liberal também, o liberal nos Estados Unidos, lá quando o indivíduo fala de liberal, ele está falando de alguém que é progressista, parecido com os nossos de esquerda. Lá nos Estados Unidos tem, por exemplo, um cara chamado Bernie Sanders, que ele tem propagado dentro do Partido Democrata ideias liberais, que ele chama, né? Mas que são parecidas com o do PT. Então, quando eu gosto de usar os termos, eu gosto muito de ser preciso nos termos, mas eu tenho que explicar antes o que eu quero dizer. E eu acredito, vendo na metáfora que o pessoal usa, o Rodrigo Constantino usava uma metáfora, que os defensores da ideia de liberdade enchiam uma Kombi lá no começo dos anos 2000. Hoje já nós temos um bom navio cruzeiro, com muita gente andando lá dentro, porque as ideias têm crescido. Essa questão de crescimento desse pensamento e de simpatizantes e adeptos, a gente viu isso bem fortalecido nas eleições de 2018, onde candidatos de direita, né, que vendem à direita, no caso do João Amoedo, representante do Partido Novo, ele, pela primeira vez sendo candidato a presidente, ele tirou mais votos do que siglas mais robustas, né, mais antigas. Geraldo, né? Alckmin, Isso, né? Então foi uma ideia, essa ideia de liberalismo e de Estado mínimo e de eficiência no gasto é uma pauta atual e que mexe com as pessoas, né? Então a gente viu o reflexo desses pensamentos no eleitorado em 2018. E assim como você, eu quero contar uma experiência minha, eu não tive acesso a esse pensamento liberal nos meus tempos de colegial, né? E eu acredito que muita gente não teve isso e despertou esse sentimento depois que saiu de um condicionamento, sei lá, acadêmico estatal. Uma doutrinação mesmo, isso. A gente vive uma doutrinação. Como que nós, como educadores, né, você como professor, eu também sou da área da educação, como que a gente pode disseminar, pulverizar esse pensamento liberal, que é mais do que questões econômicas, também questões de costumes, né? Discorra para a gente essa questão. O Ludwig Mises, ele tem uma frase interessante que ele diz: somente ideias podem iluminar a escuridão. Um dos problemas que a gente tem na educação, você tocou aí, é que existe um lado polarizado. Toda educação, todo sistema educativo prioriza esse progressismo de esquerda. É claramente você pega nos livros e tal, não tem como esconder. Os caras acham que pensamento político consciente é pensar como eles. O que a gente tem que fazer é, como você está fazendo, um canal divulgando ideias, tendo acesso a eventos, tendo acesso a livros. Eu, como professor, mostro todos os lados, né? Tenho colegas que não fazem isso, preferem sempre doutrinar. Eu prefiro mostrar todos os lados. A pessoa vai escolher o que for. Né? Infelizmente, eu tenho alunos que fazem curso comigo e ainda continuam de esquerda. Tranquilo, vão lá ser infelizes na postura dele, da inveja, na confusão que eles têm. Agora, outros que conseguem ter acesso, eles vão crescer. A ideia é divulgar mesmo, e como tem sido feito. E eu tenho me entusiasmado muito aqui no período que eu estou aqui no estado de Tocantins, vendo como as pessoas têm interesse pelas ideias da liberdade. Né? Então, está crescendo o interesse nesse aspecto. Em cima dessa questão da postura do professor enquanto mostrar os dois lados e ser isento, né, vamos dizer assim, entra um movimento recente chamado Escola Sem Partido, né?
A escola sem partido, ela é isenta de doutrinação ou ela tem ruídos? Como você vê esse movimento futuro? Eu vou até citar uma área que eu trabalho também, que eu sou mestrado meu em teologia, e na teologia a gente fala que a hermenêutica, a interpretação do texto, ela não pode ser feita sem pressuposto, né? Tudo parte de um pressuposto. Eu até acho interessante a ideia do Escola Sem Partido, porque divulgou essa questão da doutrinação, mas acho ele ingênuo. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra agora com o Miguel Najib, a quem eu respeito muito, né, uma pessoa que é muito jóia, respeita as ideias dele, mas eu acho, com a inocência, a ideia de que todo mundo tem uma preferência, né? A gente tem que tentar ser o mais isento possível, mostrar todos os lados, mas a maneira como eles têm feito e tal, é uma coisa polêmica, eu não acho certo. Eu, particularmente, sou até mais radical que o Escola Sem Partido. Eu sou a favor do Escola Sem Estado. Eu sou a favor de um sistema educacional onde as pessoas são livres para poder escolher o método, o sistema que quiser. Por exemplo, poderia ter o sistema estatal, como existe hoje, lá pelo MEC, e poderia ter um sistema paralelo que qualquer um poderia estudar. Por exemplo, a gente poderia ter uma escola aqui em Paraíso voltada para artes, dança, escultura, pintura. E o pai que acha que o filho dele tem vocação para essa área, coloca o menino, ele vai estudar um curso, sei lá, barra técnico nessa área e vai entrar nisso aí. Mas o problema é que se existe uma escola assim, ela tem que ser pressionada pelo Estado, porque o diploma, entre aspas, não vai ser reconhecido, ele não pode continuar numa universidade, né? Então, a Escola Sem Partido eu acho interessante, mas acho ingênuo. Tem que ser, eu acho que, mais radical, né? Nessa questão da postura do Estado enquanto ofertante, né, da educação, a gente vê que tem um pensamento agora contemporâneo, que é a questão da militarização das escolas, e agora tem um novo termo que é cívico-militar, né? Então, como é que você vê essa questão de militarização, de homeostase entre pedagógico e postura militar? Como você vê isso dentro da educação? Num sistema liberal de ensino, na postura que eu imagino que seria o ideal para o Brasil, teria lugar para uma escola militar. E aí as pessoas não têm consciência, entender que sempre isso vai acontecer. O Lula, quando veio, ele tinha preferência pela questão do curso técnico, uma coisa de muito valor, acho muito interessante. Depois a gente pode comentar isso aí, essa questão, que eu acho que o caminho para muita gente não é o ensino superior, o ensino técnico deveria ser mais valorizado. Mas a escola militar é a preferência do governo que está aí. E ele foi eleito com essa característica. E está certo, ele vai querer valorizar o que ele acha importante. Mas o problema é tentar impor isso para outras pessoas. Tem gente que vai se adequar muito ao modelo militarizado. Ele vai achar legal aquilo lá. Mas tem gente que vai odiar. Então não pode nunca padronizar. Ou não só o ensino técnico, ou só militar. Eu acho que tem que ter o espaço deles. Vai ter pessoas que vão amar aquilo lá, respeitar, bater continência. Outros não. Então, para mim, a escola tem que ser livre, né? Com cursos, currículos, determinados pela realidade regional. E contribuindo com a tua fala, nessa questão da valorização do cursos técnicos, né, em detrimento superior, existe um conflito dentro da comunidade acadêmica, que é a questão da formação integral versus necessidade do mercado, né, cursos técnicos profissionalizantes, né? Então, assim, tem uma ala da comunidade acadêmica que defende que o currículo tem que ser integrado, que tem que ter mais disciplinas voltadas, como você citou, artes, culturas, buscar uma formação omnilateral, vamos dizer assim. E tem outra ala que defende que o estudo, o currículo tem que ser composto por componentes que atendam o mercado de trabalho, né? Como você vê essa discussão? Eu acredito que numa educação liberal teria oportunidade para ter as duas coisas. Na realidade que nós estamos hoje, dentro dessas duas opções, se for só essas duas opções, eu prefiro a opção do currículo enxuto. Por quê? Porque eu acho que todo indivíduo ele tem que ter a oportunidade de trabalhar, estudar e desenvolver essa questão técnica. Nos outros países desenvolvidos, o ensino superior ele não é pulverizado como acontece no Brasil, que hoje muito parte do ensino superior virou um grande segundo grau. Numa universidade privada que eu trabalhava em Brasília, antes de vir para cá, para Tocantins, nos últimos anos estava tendo reunião de pais. Faculdade, o menino está fazendo faculdade, aí tem que fazer uma reunião de pais, porque o cara
ainda está com aquela mentalidade de colégio. E é o que está acontecendo. O ensino superior ele está se achatando com essa pulverização, e aí não tem essa característica de o quê? Ensino superior, é uma realidade diferente. Então, só para concluir, eu acho que deveria se enfatizar muito no Brasil em educação básica, o governo deveria voltar para isso, virar a pirâmide de gasto, e a pessoa trabalhar na questão do ensino técnico. Porque, eu não estou falando pela minha experiência, mas assim, quando eu trabalhei 10 anos da minha vida, com ensino técnico, com outras áreas, quando eu fui fazer o ensino superior, eu fiz com mais maturidade. Eu fiz escolhendo aquela área mesmo. Muita gente fala, mas você vai fazer um curso que não dá dinheiro. Eu falei, mas eu já não ganho dinheiro, eu quero fazer o curso para minha realização pessoal. E fiz, graças a Deus, com boa avaliação, né? Saí bem avaliado no curso, tendo maturidade para isso. Agora hoje você vê a pressão. Menino de 16, 17 anos vai fazer o curso da vida toda dele. Aí ele entra, aí você vai ver, vai fazer uma pesquisa, quantas pessoas trocam de curso. Porque às vezes faz aquele primeiro curso com uma pressão social, os 4 grandes cursos que tem no Brasil, que é medicina, direito, engenharia e administração, que é os que tem mais vaga, é o que aparentemente dá mais dinheiro, né? Mas tem gente que não tem vocação para ser médico. Ele vai ser, às vezes, um grande, bom enfermeiro, ou técnico, ou biomédico, mas ele acha que ser médico é questão do status. Não é assim. E profissões com grande barreira de entrada, geralmente dão esse aspecto aí. Você não perguntou, mas eu já vou tocar. Eu acho que, por exemplo, uma grande bobagem que o Brasil tem é essa questão de regulamentação de profissão. Para mim, todas as profissões tinham que ser desregulamentadas. Quem tem que regulamentar é o mercado. Se o profissional é bom ou não. É só diploma, de MEC, isso não adianta nada. Em cima do que você falou, esses 4 cursos, né, que você mencionou aí, direito, medicina, talvez o 5º, engenharia, odontologia, né? Sim, mas esses cursos a gente vê que existe um grande corporativismo e barreiras de entrada ali. E são criados conselhos profissionais que ficam protegendo esses mercados e ficam transferindo esse ônus para o consumidor final. Por exemplo, se formam-se menos médicos e os serviços de saúde estão aumentando a cada dia mais, né? E isso impactando no orçamento familiar. Mas voltando à questão do Roberto Campos que você falou, hoje o Banco Central é presidido pelo neto do Roberto Campos, né? Como você vê a questão da independência do Banco Central? Isso é uma pauta viável? O que a gente tem de benefício quanto a isso? Eu trabalho muito na questão das ideias da liberdade, na questão pragmática. Eu aceito aquilo que está à disposição. Minha opinião pessoal, assim, como defensor da Escola Austríaca de Economia com Mises e Hayek, não deveria nem existir Banco Central. Mas já que ele existe e tem que estar aí, é melhor que ele seja independente, com mandato alternado, como é uma proposta que tem aí, né? Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, no Fed. E muita gente nem sabe que o Federal Reserve lá nos Estados Unidos, ele não é um órgão do Estado, ele é um órgão privado que gerencia a economia americana e ele tem uma independência. Aí você vai encontrar lá presidente do Fed que passa por 3, 4 mandatos de presidente. Né? Coisa que deveria ter assim. A independência do Banco Central é o primeiro passo para a extinção. Então eu acho que é melhor ele ser independente do que está hoje. Então, já que nós temos que ter Banco Central, que seja independente. Em cima dessa questão, a gente vê boas ações sendo executadas em outros países. A gente vê também comentários de pessoas falando, mas na Inglaterra tem 200 anos de liberdade, de liberalismo, aí você quer mudar uma realidade no Brasil em 4 anos. Mas eu sou defensor de que para uma caminhada de 1.000 quilômetros, você tem que dar o primeiro passo. Uhum. Né? Então, assim, boas medidas que são ocorridas em outros países, elas podem ser replicadas no Brasil, mesmo com esse distanciamento cultural? Com certeza, com certeza. A ideia é justamente ver o que está funcionando. A gente copia o que é ruim o tempo todo, e por que não pode copiar o que é bom? Eu acho que tem que buscar os exemplos. Tem a questão cultural, por exemplo, na Suíça, é um país pequeno, não está na zona do euro, tem várias características lá, por exemplo, do governo pequeno. Nenhum suíço, por exemplo, sabe quem é o presidente dele. E nem se importa. O presidente lá troca todo ano
E não é. Mas tem várias realidades. É um país mais plural, diferente do Brasil, onde a presença do Estado é grande, mas tem como a gente fazer isso aí, né? A realidade, o brasileiro precisa mudar a cabeça dele. Acho que quando muda a cabeça, ele pensa, rapaz, algumas coisas que eu tenho acesso, não precisa ser o Estado que fornece, esgoto, energia, telefonia, a gente já está vivendo há 20 anos, é uma realidade que, da minha época, quando você não é velho como eu, mas na minha época, quando criança, a gente alugava linha telefônica. Porque quando eu ia comprar uma linha telefônica, tinha que comprar ações da Telebrás, e que não podia oferecer para todo mundo, como todo serviço estatal, e era pouco. Então tinha uma pessoa em Imperatriz do Maranhão, onde eu morava, que a mulher tinha 3 linhas telefônicas, e todo mundo fala, ela é rica. Hoje, o que é? Você tem telefone fixo na sua casa? Eu tenho, mas não sei nem o número. Veja como mudou. Inovação, tecnologia, uma realidade de pessoas que tinham que apresentar no imposto de renda a linha telefônica, hoje ninguém se importa com isso. Como você citou esse mercado, a gente viu que houve grande avanço, né, na questão de telecomunicações. Depois... E nem foi uma privatização boa. Se tivesse sido melhor, a gente estava muito mais na frente. Sim, mas entrando na pauta de privatizações ou desestatizações... Gostei mais dessa segunda parte aí. É melhor desestatizar do que privatizar. Criar um monopólio privado, que é horrível também. Tá, mas assim, o ponto-chave é a questão da regulação, né? O Fernando Henrique Cardoso ele foi muito criticado, sei lá, questionado sobre o papel das agências reguladoras, né? Onde sanções eram aplicadas, mas o mercado, as operadoras não estavam nem para multas, para nada, e não traziam satisfação ao cliente. Então, privatizações, ela tem um limite de atuação, sempre é melhor a concorrência do que monopólio? Eu sou muito da linha do Hermann Hoppe, que é um autor da escola austríaca. Ele fala assim, se está funcionando, privatiza que vai ficar melhor. Se não está funcionando, privatiza que vai ficar bom. Então, em suma, privatiza tudo. Eu acho que essa linha é melhor. No caso do Brasil, na questão da telefonia, privatizou, mas criou um monopólio ou um oligopólio de quatro empresas. A barreira de entrada é grande. As agências de regulação, elas favorecem as telefonias, que colocam lá conselheiros lá dentro, gente que eles indicam. Então, sempre os liberais sempre falaram, a agência reguladora não vai funcionar. E é o que não está funcionando. A ANEEL, a Anatel, essas bobagens. Quem tem que regular o mercado são as próprias empresas do mercado. É a concorrência. Tem muitas empresas do mundo aí loucas para entrar no mercado brasileiro, mas tem uma barreira de entrada. Se elas entrassem, a gente teria internet mais rápida, tecnologia, inovações. Coisa, por exemplo, tem um vídeo no YouTube, depois se você quiser botar o link aqui no vídeo, você vai ver uma sobre a Guatemala, quando ele privatizou lá. A Guatemala é um país menor do que o Brasil, tem mais de 20 empresas de telefonia. Tem plano lá que é praticamente de graça. Como é que eles... Qual que é a mágica? É que a Guatemala é melhor que a gente? Não, porque tem concorrência. Empresa só tem medo da concorrência. Essa questão da polarização de direita e esquerda, que se agravou, vamos dizer assim, depois da eleição do Donald Trump, né? Que ele trouxe essa pauta de direita e conservadorismo, e aí uns conceitos se confundem com outros. Como você vê esse levante da esquerda na América Latina? Os ataques no Chile, em Honduras, né? Parlamentares aqui no Brasil convocando uma revolução aqui no Brasil também para mostrar a força da esquerda. Você acha que o Brasil está preparado para isso? A esquerda sempre continua com o mesmo método. Quando ela não ganha eleição, fala que é golpe. Aí quando ela está perdendo o campo, ela começa com essa coisa toda. O Chile lá, por exemplo, o estrago que eles estão reclamando lá é um estrago que o próprio governo da Michelle Bachelet, o governo socialista, fez antes. O Chile viveu durante muito tempo um liberalismo bom, conseguiu colocar o Chile numa coisa muito melhor, mas aí agora o governo lá, aqueles governos isentão, tipo do Macri da Argentina, Sebastião Pinera, não quer resolver o problema, e aí está no colo dele um problema de crescimento que veio do governo da Bachelet. Não sei se você acompanhou, os ouvintes do canal sabem, mas, por exemplo, a questão do metrô, que foi o que deu o problema lá. Qual que foi o problema? A Michelle Bachelet criou a linha de metrô, né, que tinha, e os ônibus que funcionavam antes em cima, ela simplesmente dispensou e vendeu tudo para o Peru.
Aí imagina quem conhece cidade grande que tem um metrô e ônibus, são públicos diferentes, são realidades diferentes. O metrô vai no lugar onde o ônibus não vai. Então, se substitui, é uma empresa privada que cuida do metrô lá. Aí ela pegou e fez isso. Favoreceu o metrô, vendeu os ônibus, aí todo mundo que precisava do ônibus, claro que vai ficar revoltado. Então são vários detalhes lá do dia a dia do chileno que a nossa mídia não divulga. E aí a resposta do presidente lá é, em vez de resolver os problemas, criar mais. Criou salário mínimo, aquela bobagem toda. Então é uma programação da esquerda. Se ela perde a eleição, ela vai dizer que é golpe. E quando ela não tem espaço, ela vai começar a criar essas teorias aí. Nós do Brasil temos que ficar atentos com isso. E responder com dureza. Dureza porque arruaça, bagunça, não pode ser tolerado. O Hayek diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. A gente tem que estar vigiando, porque a esquerda está aí pronta, é como um leão pronto para devorar. Falando ainda em Chile, a gente, nos anos 60, 70, a escola monetarista de Chicago, do Milton Friedman, então. Ela usou o Chile como modelo, né? E a gente sempre tem um pouco de dúvida sobre a questão, quais são os pontos de convergência entre escola monetarista e escola austríaca e quais são as diferenças. Você pode trazer um pouco para nós? Tem várias escolas do liberalismo teológico, não só ela. Tem a escola, teoria da escolha pública, nova economia institucional, escola austríaca é um dos modelos, e a teoria monetária. Basicamente, o Milton Friedman tem muitos pontos de contato, assim, ele acredita no mercado desregulado, muita liberdade, por exemplo, não aceita a questão da guerra contra as drogas, né? Para ele é outra questão. O problema, por isso que ele vai se chamar monetarismo, é que ele acha que deve existir um banco central que deve regulamentar a moeda. Proteger contra a inflação, questão de juro, mais ou menos o que o nosso Banco Central faz. Nosso Banco Central é mais intervencionista e menos independente do que na teoria do Milton Friedman. Mas essa seria basicamente a grande diferença. Para a escola austríaca, acredita que o mercado, como um sistema, ele é mais como um mecanismo, ele se regulamenta melhor. Vai ter crise, vai ter dificuldade, melhor do que a questão. A questão da moeda, por exemplo, para o Milton Friedman, poderia ser uma moeda lastreada, né, que é a base da moeda, poderia ser uma outra moeda, ou, como acontece hoje, sem lastro nenhum. Na escola austríaca, o ponto é radical. A moeda tem que ser forte e lastreada por alguma coisa que vale. Geralmente, eles falam do padrão ouro, né? Então, basicamente, são essas as diferenças. A ideia de que a moeda tem que ser regulamentada pelo Banco Central, e a escola austríaca não aceita isso, e a questão de que a moeda tem que ter um lastro que para a escola austríaca pode ser ouro, outro bem maior, e na monetarista deixa aí sem lastro. Tá, eu queria que você, aproveitando esse gancho aí que você falou da questão do lastro e da questão monetária, o surgimento de criptomoedas, ele é um avanço, ele é uma representação de um Estado livre? Como você vê essa questão? É um grande avanço, a criptomoeda é um grande avanço. Quando criou-se, por exemplo, o Bitcoin, né, a ideia é que ele fosse um meio de pagamento alternativo ao que o Estado fornece. O Estado, ele como um vírus, um parasita como ele se imiscuiu e entrou na realidade para tomar moeda. Aí muita gente acha que moeda tem a ver com o Estado. O Banco Central emite a moeda. O ideal seria o seguinte: nós temos, como o próprio Hayek tem, um livro fantástico, se quiser depois bota lá embaixo lá, o link lá no Instituto Mises, para acessar o livro dele, chama A Desestatização do Dinheiro, que é a melhor coisa que tem. O dinheiro é uma questão muito subjetiva, ele não pode ser um monopólio do Estado. O ideal do Brasil deveria ser a gente ter uma moeda forte, que é o real, e ter a possibilidade de comprar e vender com qualquer outra moeda. Moeda emitida pelo banco, o dólar, o euro. Você já teve a oportunidade de ir em alguma região fronteiriça aqui no Brasil, Foz do Iguaçu? Como é fantástico lá, todo mundo lá mexe com câmbio. Eu fui em Foz do Iguaçu esse ano, achei muito legal. Você compra na padaria com Guarani, você compra com dinheiro com peso argentino, com dólar. Isso é a melhor coisa. E todo mundo está na ponta da língua como é que você faz a conversão. Uns passam a perna no outro, outros não passam, mas esse que deveria ser o ideal. E você usa a moeda mais forte do momento. Né? Nem guardador de carro lá gosta de receber peso. Eles gostam do realzinho. Você dá uma moedinha para ele lá, e agora na crise da Argentina, quem chegar lá com R$200 pode comprar casa. Então, assim, nessa questão da
Vou retomar um assunto aqui, que é a questão do Piñera, do Chile, e do Fernandes, que ganhou agora na Argentina. O Macri acabou perdendo a eleição, né? Essa postura de isentão, né? De centrismo, né? Aqui no Brasil, a gente sabe que o presidente ele sempre teve dificuldade em ter relações com o legislativo, porque sempre houve toma lá da cá, né? O judiciário, né, também sempre quer ter um fator de protagonismo e dificulta algumas ações. Você como representante da Escola Livre, Liberdade, você vê outras alternativas à democracia? Parlamentarismo, monarquia ou até anarcocapitalismo, a não presença do Estado? Discorra sobre isso para nós. O modelo que a gente tem do mundo hoje, ele vem do iluminismo, basicamente até com um avanço do liberal. A ideia de peso e contrapeso, que vai estar no livro do Montesquieu, lá, O Espírito das Leis, dividir em judiciário, legislativo e executivo, era para tirar da mão do rei absolutista que existia, e ele imaginava que nesse mundo ter um poder que contrabalançava o outro era melhor. Só que ele não conhecia o Brasil, né? Ele não apresentava no Brasil isso aí. Que nós precisamos de ter uma nova reforma de Estado, uma postura nova, para rever essas questões dos contrapesos. Porque o executivo ele fica amarrado na mão de um legislativo que vai propor leis e tal, e um judiciário que tem, parece, uma vara de condão que acha o dinheiro brota da árvore, que gasta doidado, dá benefício para todos os juízes e gasta além da conta, né? Então tem que rever. O Estado, tal como a gente tem, eu proporia, se eu tivesse aspecto da teoria, uma coisa bem diferente do que nós estamos vivendo hoje, esse presidencialismo de coalizão. Um Estado pequeno, com a realidade, um parlamentarismo, né? Essa era essa proposta, e até mesmo voltando à questão da aristocracia com monarquia. Seria muito melhor. O rei ele tem muito mais vantagem do que presidente. Porque o rei é dono da coisa toda, e quando você é dono da coisa, você trata com a melhor coisa. E dá a ideia de continuidade. Um dos problemas que a gente tem no Brasil, você está no serviço público mais tempo que eu, você sabe disso. Entra o gestor, aí ele quer fazer tudo diferente do outro. Né? Eu lembro em Brasília que eu morava lá, o cara chegou, meus alunos trabalhavam como pedreiro, né? Ele falou, professor, eu fui fazer a reforma do apartamento aqui do deputado. Nesse ano já tinha feito a reforma, mudou o deputado, ele quis mudar tudo. Ele falou, não queria nem sentar no mesmo vaso daquele outro porco lá, do outro partido que ele adorava. Quer dizer, gastando dinheiro com a bobagem. Então nós precisamos ter continuidade. Eu acho que quanto menor é um governo, que tenha um governante que tenha mais tempo de ficar, né, seria o melhor. Muitos do pessoal da escola austríaca, assim, tem a tendência de achar que uma aristocracia, um governo monárquico seria melhor, né? Que ele seria um poder moderador dentre esses três aí que estão aí. O ideal seria, talvez, não ter Estado. Mas já que a gente tem que ter, melhor que seja uma monarquia parlamentarista. Então, eu queria que você, já que você comentou aí a questão da escola austríaca, queria que você trouxesse para nós o pensamento da praxeologia, né? No caso, a ação humana, né? E também a questão da subjetividade e a questão da precificação através de questões de utilidade marginal. Isso. Traz um pouco para os nossos seguidores o que seria isso. O grande lance, assim, a grande coisa da chamada Escola Austríaca de Economia são esses dois pontos aí para mim. A praxeologia, que a economia ela não está ligada a só números. Macroeconomia, não sei o quê, aquela questão toda que a economia clássica aí, neoclássica, que a gente chama de economia mainstream, né, que é o que detona aí, faz. E aí afasta as pessoas da economia. Para o Mises, por exemplo, a economia tem a ver com as ações humanas, as escolhas do ser humano. E aí o grande papel disso é o consumidor, né? Ele é que vai determinar preços, qualidade do produto, com o grande poder que ele tem de escolher, de comprar numa loja ou não. Então, quando o Mises lança isso na década de 40, a ação humana, ele revoluciona a ciência econômica. Ele aproxima a ciência econômica das pessoas, para que as pessoas pudessem entender que são as ações dela. O fato de você sair aqui e comprar no seu mercado do bairro ou comprar no mercado maior aqui em Paraíso, lá no centro, qualquer um deles, tudo tem a ver
com preferências de escolha e tal. E o agente empresarial, que é o que o MIS vai falar, que é aquele que capta essas ações dos consumidores, é que vai poder crescer aí. Dentro disso, uma coisa que vem do Karl Menger, de outros autores da escola austríaca, a ideia de que o preço é subjetivo. Na economia clássica, tem a ideia que o preço está ligado à questão do custo. Na visão marxista, eles falam lá que o preço tem a questão da mais-valia, toda aquela bobagem lá que o Karl Menger refutou já no início do século XX, né? E a escola austríaca vai dizer não, o preço é determinado de uma forma subjetiva. O clássico exemplo do Karl Menger é a questão do diamante da água. Muita gente fala assim, o diamante ele custa mais caro do que a água, porque ele é mais difícil de achar, é mais valioso e tal, e a água em abundância, ela sempre vai ser barata. Aí o Karl Menger fala, depende do indivíduo. Se você está num deserto e tem na sua mão uma bandeja com um diamante e um copo d'água, o que você vai pagar mais? O copo d'água. Depende então das circunstâncias. Então o preço ele é determinado pelas circunstâncias. E ele vai falar, é uma questão subjetiva. O primeiro copo vai ser caríssimo, mas o segundo, o terceiro, o quarto, aí o preço cai. Né? Que é a questão marginal. Porque é a questão do valor marginal. Tudo é determinado pela questão do valor marginal. Quando a escola austríaca fala isso, ela refuta a tese. Que o preço é determinado pela diferença daquilo que o capitalista paga para o trabalhador, as horas não trabalhadas, a tal da mais-valia, ou a ideia do custo, né? Que é a economia clássica lá, fala. Não, é determinado pelo indivíduo. Eu estou com um carro aí que o cara está querendo vender, mas é um carro que na região aqui do Tocantins o povo não gosta, mais antigo e tal. Não adianta eu tentar vender aqui, o povo não quer, o subjetivismo. Eu vou vender na realidade onde ele é valorizado para que haja a venda mesmo, porque quem determina é o consumidor. Então, em cima do que você falou, a gente tem várias escolas econômicas, né? A gente tem vários regimes de governo, que é presidencialismo, parlamentarismo, monarquia, ausência de Estado, né? Mas, assim, o importante é que todos tenham conhecimento e noção do que seja cada um e que nada seja imposto, né? Que o pessoal tenha acesso à informação, né? E possa escolher qual o melhor para a sua vida, né? Para o seu modo de viver. Mas, assim, o que você acha da questão... O ano que vem a gente vai ter eleições municipais para prefeitos e vereadores. Uhum. E nós estamos vindo de uma ressaca, vamos dizer assim, de 2018. Né? A direita venceu, hoje a gente tem um conflito interno dentro do PSL, onde uma ala ficou contra o presidente, uma ala ficou a favor, o presidente já cogita criar outro partido. Né? Então, assim, como você vê o cenário para 2020? Você vê que a direita ela vai se consolidando, ela vai consolidar esse diálogo, né? Essa questão que ela está defendendo. Você vê uma retomada da esquerda. Essa eleição do Fernandes na Argentina é um sinal que pode acontecer aqui no Brasil. Como você visualiza esse cenário de 2020? O problema é que a Argentina é feita de argentinos, né? Que é o povo que diz que... várias questões lá. Vou tentar responder a sua pergunta direta relacionada ao nosso problema aqui da eleição municipal, né? Eu sou professor de História. História trabalha com o passado. Eu sei mais ou menos o que acontece no passado. No futuro, a gente não pode dar nada. Eu vou falar daquilo que eu tenho esperança que pode acontecer. O que eu espero que venha acontecer. Pode ser que não aconteça. Primeiro, eu não quero que a esquerda volte, porque ela já teve a chance dela, infelizmente, estragou tudo. A Dilma deixou o Brasil na crise, na maior crise nos últimos 150 anos da história do Brasil, maior do que a crise de 29, que tanto fala no livro, lá nos livros de história, é a crise que nós estamos saindo. Ela viu que a guerra cultural é uma das formas que ela tem de vencer, e ela venceu na universidade, venceu no meio cultural, mas a questão política... Eu espero que ela saia da arena e depois a gente consiga alcançar essas outras áreas. O partido do Bolsonaro, a pergunta que você faz aí, ele já nasceu rachado. Havia várias legendas que foram oferecidas para o Bolsonaro entrar, ele não quis, entrou no PSL, e partido político no Brasil ela tem duas características. É um bom negócio, dá dinheiro, e tem dono. Se ele não for o dono do partido, a coisa não vai funcionar. E muita gente se elegeu com o Bolsonaro, capitão disso, major daquilo,
pastor disso, padre daquilo, na conversa de que apoiaria o Bolsonaro. Quando você vai ver lá, tem gente do Novo que apoia mais a pauta do Bolsonaro do que o PSL. O PSL bota, às vezes, umas coisas lá que é totalmente contrária ao liberalismo que deveria acontecer. Então, eu espero que no Senado de 2020, o Bolsonaro ele vai ser uma carta importante no baralho aí, mas ele deve ir para 2020 enfraquecido. Não vai ser essa força toda que ele veio em 2018, não. Eu acredito que novas forças, uma nova liderança liberal mesmo, aquela liderança de pedigree pode surgir. Pode surgir, é uma esperança que eu tenho. E a esquerda, ela vai ficar aliada. Aí agora, aqueles que querem, que vão participar da eleição municipal aí, eu acredito que eles podem tentar antecipar esse cenário de 2020 e ser essa alternativa ao Bolsonaro. O liberalismo chucro, o autoritarismo, e a alternativa à esquerda, que é o atraso, o autoritarismo, essa bagunça toda que está acontecendo no mundo. Esse novo liberalismo, um liberalismo de raiz, de propostas, eu acho que vai ter um grande espaço na eleição municipal agora do ano que vem, e para 2020 é a carta que vai ganhar a jogada lá. Vai ser uma carta que vai sair da manga de alguém aí, a gente não sabe quem é essa liderança, mas vai ser importante. Professor Isaías, eu queria que você falasse agora, você é membro do Movimento Livres, né? Eu queria que você falasse para os nossos seguidores quando que esse movimento surgiu, o que é o Movimento Livres, como que alguém pode participar dele. O Livres começou incubado dentro do partido, que é o PSL. E a ideia é que o PSL era um partido de aluguel, como pequeno, nem tinha era uma coisa esdrúxula, social-liberal, ou é liberal ou é social, não tem nada a ver isso não. E aí foi em 2017, com essa tentativa, conseguiu que alguns diretórios aceitassem as propostas do Livre, que é liberdade de mercado, liberdade... Tem vários princípios no site, né? Viu que não tinha oportunidade, então ele saiu e virou um movimento suprapartidário. Eu passei no último ano agora no processo seletivo para ser coordenador estadual aqui no Tocantins. Nós temos coordenadores em vários estados e temos alguns mandatários que se alinham às posturas do Livres. E quando eles votam lá no Congresso, alguns do Executivo, eles então são orientados pelo Livre. Então a ideia é que ele seja um movimento suprapartidário para ajudar candidatos e ajudar pessoas no desenvolvimento das ideias. Então a gente faz eventos, palestras, tem um evento muito popular no Brasil todo que é o Bar Livres, a gente já fez aqui em Palmas, vamos fazer aqui em Paraíso próximo aí, que é a ideia de sentar, conversar e discutir essas ideias como a gente está fazendo aqui. Em vez dos 30 minutos com o Diego, a gente vai fazer 1h30 com o Diego, e com as ideias de liberdade, né? Ou até quando o povo aguentar, né? Até a meia-noite e passar a hora. Ou as mulheres chamar de volta, né, para casa. Para conversar e debater essas ideias. Porque é no meio desse debate que as ideias vão surgir, pessoas vão ser influenciadas e lá na frente eles vão votar de maneira correta. Então, o Movimento Livre está aberto aí a participação, quem quiser conhecer, eusoulivres.org, né, que é o site, você pode ter acesso às ideias, conversar comigo depois aí e a gente pode conversar mais e participar do movimento. Estivemos aqui com o professor Isaías Lobão, ele é defensor, né, da causa liberal, da liberdade. A gente teve um bom papo aqui, bem produtivo. E, professor, eu queria deixar esse último espaço para os nossos seguidores, que você nos dê uma mensagem de esperança, como que a população pode disseminar, pulverizar esse pensamento liberal e como que as pessoas podem acreditar ainda numa mudança de paradigma. Nós temos um grande desafio, Diego, que é o seguinte: nós passamos a maior parte da nossa vida sendo doutrinados, achando que o Estado tem que oferecer tudo. Então, a primeira coisa é o seguinte: você tem que conhecer o que são as ideias de liberdade. Acessem aí o site do Instituto Mises, Instituto Liberal, do Livres, ter acesso a essas ideias. Acompanhe, tem canais de muitos libertários aí na internet, né, que você pode ter acesso, pensar de forma diferente, né, e ir atrás. Nós temos que estudar muito, porque o outro lado doutrinou as pessoas. Quando você fala qualquer coisa, eles já estão com o discurso na ponta da língua. Então a gente tem que estar preparado. E participe dos eventos, porque isso motiva as pessoas que estão na organização, motiva novas ideias e, mais importante, vote de maneira consciente em candidatos que defendem a liberdade. Não acredito mais nesse intervencionismo do Estado. Nós vivemos num Estado
que é pobre comparado com a região sul. Como é que a pobreza, muita gente fala que a pobreza do Tocantins é porque a gente não tem a ação do Estado. É justamente o contrário. Nós temos muito Estado e pouca iniciativa. Tem que ter mais iniciativa privada, mais espaço para o indivíduo para a gente desenvolver. Tornar esse Estado aqui rico, né? Uma realidade de prosperidade, que eu acredito que a gente está caminhando para isso. Ok, obrigado.